Olá, bom dia. Vamos falar mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, teologia da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque Cristo, quando entra na nossa vida, ele entra na nossa vida. Isso não significa que nós deixamos de ser pecador, porque a natureza adâmica, enquanto nós estivermos nesse corpo, ela também ainda está em nós, ela vai querer sempre aflorar. Por isso, a luta, a palavra de Deus fala, espírito luta contra a carne contra o espírito, e assim vice-versa, porque quem é nascido de novo tem a natureza de Cristo, mas não deixou de ter a natureza adâmica, embora ela viva sufocada. Se nós buscamos a Deus, nascemos de novo, então cremos na palavra de Deus, oramos, lemos, buscamos conhecimento da palavra de Deus, enfim, somos pessoas que queremos e pedimos, e isso não por mérito, não por obras, mas por fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então Jesus entrou na sua vida, ele entrou e aí ele faz morada e aí ele não sai mais daí. A não ser que você estiver seguindo uma religião, simplesmente uma religião. Mas se teve um encontro com Cristo e ele entrou na sua vida, você foi salvo e não perde mais a sua salvação, porque o sacrifício de Cristo lá na cruz não foi em vão, não foi em vão. Ele não pode ser invalidado por isso. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é porque as pessoas falam, não, foi lá na igreja, aceitou Jesus. Na realidade, não é Jesus que nos aceita. Não é nós que aceitamos Jesus, somos Jesus que nos aceita do jeito que nós somos, põe a graça, derrama a graça dele na nossa vida, entra na nossa vida, enfim, e nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus e não deixamos mais de ser essa nova criatura. Pecamos, porque temos a natureza pecaminosa ainda em nós, embora nós lutamos contra para não pecar, mas peca até sem sentir. Por isso que nós precisamos de advogado. Jesus é o nosso Salvador e é o nosso advogado. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Me diga aqui, você acha que tem condições? Não vou falar dessa teologia arminiana, não, que a gente vai ter que aprofundar demais. Mas essa doutrina arminiana, que, por exemplo, de manhã você está salvo. Aí meio-dia você vacilou, pecou, perdeu a sua salvação. Aí você corre lá, arrepende, pede perdão, aí adquire sua salvação. Aí de noite, por exemplo, você, nossa, pequei, perdi minha salvação. Gente, não existe isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos interpretar a Bíblia. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, que aceitei Jesus, agora posso bagunçar, não. Não é isso, não. Isso que o povo anda falando por aí, eles falam que não sabe. Anda falando que não sabe, ou pensando, às vezes até, ainda que não fala, mas pensa uma coisa que não busca conhecimento. Porque quando Deus entra na sua vida, ele entra e não sai mais. Ele entra, transforma a nossa vida, liberta a nossa vida, temos uma vida nova, somos uma nova criatura, mas Deus sabe que nós somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É claro, Deus não tem prazer no pecado, mas Ele sabe que nós pecamos, sabe que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos, pecadores lavados, chamados, justificados, transportados do reino das trevas para a presença de Deus, para o reino da sua luz, assim diz a palavra. E nós somos nova criatura, meu irmão. Somos nova criatura. Não tem desse negócio, a palavra diz que quando nós somos salvos, Deus alcança nós pela graça dele da nossa vida, nos alcança, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora me diga se quantas vezes no dia, quando eu peco, até sem querer, até sem saber, aí vai lá e risca meu nome. Aí daí eu arrependi, por exemplo, aí eu fico, pequei, vou lá, peço, arrependo, digamos assim, adquire minha salvação, vamos escrever o nome do Ivo aqui de novo. Aí o Ivo pecou, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. A salvação é a salvação. Agora, nós somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelos nossos pecados. Quando a gente peca, o pecado tem consequência. Consequência. Se é um cristão nascido de novo, ele não tem prazer de viver pecando. Se ele pecar,
ele vai automaticamente ele vai sentir, ele tem consciência do seu pecado e ele vai procurar consertar, vai buscar perdão, vai orar, arrepende e tal. Mas isso, eu não estou falando de pecado. Não existe tamanho de pecado. Mas existe uns, parece, ao nosso ponto de vista, mais absurdo. Os nossos pais na fé, todos pecaram. Todos. Tem gente que fez coisa ali que você pensa, mas não tem cabimento, tem lógica. E pecaram. E não perderam a sua salvação, mas pagaram pela consequência do seu pecado. É porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, inclusive pelo nosso pecado. Por isso que nós devemos, Jesus falou, nós temos que vigiar, orar e vigiar. E falou assim, olha, não pequeis, mas se acaso pecar, nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que todo dia, toda hora, sempre nós temos que ter o perdão de Jesus na nossa vida, porque somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos para a glória de Deus. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, tem que ter cuidado, para a gente não pensar que é salvo e não ser. Ou até ser e pensar que não é, por falta de entendimento. Porque tem gente que anda meio... Tem gente tão boa, eu estou dizendo boa, mas a gente sabe que salvação não é por mérito, não é por obra, não é por personalidade de ninguém, é pelo novo nascimento. Mas tem gente que a gente tem que chegar e falar, não, meu irmão, calma, rapaz, que é isso? Isso aconteceu, isso tem que vigiar, que senão vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo. Tem que vigiar, porque você é sujeito a acontecer. Você não é perfeito, não. Você não é o melhor do mundo, não. Então, vigia para que isso não aconteça. Mas se acontecer, você tem um advogado. Você não tem fé da sua salvação? Você não tem certeza da sua salvação? Romanos 8,16 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso, esse Espírito que está testificando comigo e me dando graça para te falar isso. Então, meu irmão, você não... Agora... Vamos adquirir a salvação. Vamos buscar em Deus, na palavra de Deus, na oração, né? na confissão. Enfim, vamos a Cristo adquirir nossa salvação. Porque se não formos, aí não vamos ter a nossa salvação. Por exemplo, você faz uma festa. Você tem uma festa fechada, você tem seus convidados. Seus convidados, quer dizer, isso significa não vai entrar todo mundo. Tem os seus convidados. Se você não avisar os seus convidados, eles não vão, porque eles não sabem. Por isso que Jesus falou, vinde a mim. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os convidados dele, né? Os escolhidos dele. A Bíblia fala, Efésios capítulo 1:4, que nós fomos projetados e eleitos em Deus. Mas então o evangelho tem que ser anunciado para nós ficarmos sabendo que somos pessoas convidadas à salvação e que Jesus nos salvou e nós precisamos nascer de novo e nós nascemos nele. E uma vez que nós fomos salvos, nós somos salvos. Então, salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é que tem direito de andar fazendo o que quer, levando a vida que quer. Se vai andar fazendo o que quer, do jeito que, na vontade, simplesmente na vontade da carne, é porque não foi salvo ainda. É porque não nasceu de novo. Então vamos buscar o novo nascimento, mas confiar na nossa salvação. É tão extenso isso aí que... E a gente quer fazer um vídeo curto, a gente acaba tendo que estar dosando e tal, e que senão a gente começa a abrir, como se diz, abrir o leque, e aí vira você não consegue ter começo, meio e fim. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Se Jesus entrou na sua vida, você nasceu de novo, a sua salvação está garantida. Agora você não fica livre de pecar. Lute como nós devemos lutar. Porque se eu faço as coisas, o pecado
é uma semeadura. O pecado tem consequências. Se eu vivo pecando na prática do pecado, quem nasceu de novo não vive, não tem prazer, não tem alegria em viver pecando, mas peca. Por isso que temos um advogado, porque ele está sempre intercedendo pelas nossas vidas. Pai, eu morri por ele. Ele é comprado, ele é lavado, remido pelo meu sangue. Ele é nosso filho. Então perdoa. Ele é nosso filho. E nós não perdemos a nossa salvação, não, irmãos. Que história é essa? De cuidado, se Jesus vier hoje, você fica, hein? Ué, se ficar é porque não nasceu de novo. Se ficar é porque não foi salvo ainda. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Jesus não vai ficar entrando na nossa vida e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Até pode a gente fazer que somos responsáveis pelos nossos atos, então a gente pode até fazer alguma coisa. A Bíblia fala que Deus castiga e repreende aquele que ele ama. É porque quando nós erramos, Deus nos chama atenção e muitas vezes até permite alguma coisa para nós reconhecermos que somos filhos, e ele chegou a falar que a gente sabe até hoje, a teoria de hoje aqui, né? A gente sabe que o pai que ama, ele corrige. Assim é Deus. Então somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso pecado, mas se somos salvos, somos salvos. Pronto e acabou. Não somos melhores do que ninguém. Eu não posso pensar que Deus me ama mais do que ama alguém. Deus ama todos. Todos nós Ele ama com um amor incondicional. Não é condicional. Eu posso orar, jejuar, viver dia e noite em oração e jejum, que Deus não vai me amar mais do que Ele ama as outras pessoas. É lógico. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter mais intimidade. O pai que chega, o filho que chega no pai, por exemplo, abraça, beija, senta no colo, tem um bom relacionamento, é uma coisa. Mas o pai ama o outro também. Agora, Deus não tem filho predileto. Não tem. Mas tem aqueles que. O pai não tem filho predileto, mas ele tem aquele que mais, digamos assim, que se achega mais a ele. Mas todos são filhos. Se nasceu de novo, uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos caminhar, vamos andar, vamos. Se nasceu de novo, então agora é crescer. Caminhar, meu irmão. Caminhar. Se a gente entrar na Bíblia falando sobre crescimento espiritual, a gente cresce na graça. E Deus tem coisas grandes para nós. Assim diz a palavra. Mas nós somos abençoados em Cristo, aonde? Nas regiões celestiais. Basta crer. Amém? Glória a Deus.